Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que possam abrir suas Bíblias no capítulo 13 de Lucas, o Evangelho de Lucas, versículos 10 a 17, que nós iremos ler. Os irmãos podem acompanhar pelo Data Show. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Você que está em casa também pode nos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Eu gosto desse barulhinho o pastor de manhã falou em questão de trazer a Bíblia. É muito bom esse barulhinho de estar folheando, saber que os irmãos também cultivam esse hábito. Então vamos ler Lucas 13, de 10 a 17. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eis aí a tua palavra, eis aqui o teu servo. Ó Pai, que o Senhor me use nesta noite e somente e unicamente o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos nossos amigos que estão aqui no templo e aqueles irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. As atenções não estão voltadas para o teu servo, mas as atenções estão voltadas para a tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu vi este texto, eu fiquei pensando no lugar que Jesus foi. A palavra de Deus fala que Jesus foi às sinagogas. Ele ia às sinagogas todos os sábados. Jesus terminava a semana indo às sinagogas. E a palavra no Evangelho fala várias vezes sobre esta questão. Jesus ia aos sábados às sinagogas. Só no Evangelho de Lucas, 4 vezes o autor menciona essa questão. E fala que esse termo ensinar, ele tem uma conotação de continuidade. Por isso que no versículo 10 fala, Jesus estava ensinando. Jesus gostava de ensinar. E ele, conforme o texto diz, ele dava continuidade a isso. Era um processo. Não um processo de um fato, mas não um fato, mas era um processo, algo contínuo. Ensinar, sempre ensinando. Por isso que Jesus era chamado de mestre. E as sinagogas
eram o lugar, um lugar onde Jesus podia estar no seu ambiente, onde ele poderia realizar a sua obra. Era como se fosse a sua sala de aula. Era um lugar especial dentre tantos lugares que Jesus ia. Contudo, desta vez, nesse contexto, Jesus ele usa um recurso para ensinar. Jesus ele não usava como os professores hoje usam os computadores, ou os quadros, ou vários outros tipos de tecnologia. Jesus usava as suas virtudes. Jesus era um ser divino, como os irmãos sabem, então ele tinha poder para curar. E nesse texto aqui fala que Jesus ele operou um milagre, mas aquele milagre era para ensinar algo àquelas pessoas que estavam ali, ensinar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, através da atitude que ele teve ali para com aquela mulher, mostrar às pessoas que o Deus que ele estava ali representando, como o próprio Filho, tinha poder para transformar vidas, tinha poder para transmitir o conhecimento de Deus com autoridade que ele executou ali, curando aquela mulher. Interessante que essa mulher, conforme o versículo 11 diz, ela estava há 18 anos encurvada. E o texto fala que ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era uma enfermidade espiritual, um espírito de enfermidade. Tanto que no versículo 16, diz que aquela enfermidade era uma enfermidade causada por Satanás. Repito, era uma enfermidade espiritual. Abrindo aspas aqui, há muitos cristãos que não creem que Satanás pode enfermar uma pessoa. E não é difícil nós identificarmos isso, meus irmãos. Quando você visita uma pessoa e ela tem uma enfermidade física, ela talvez seja crente ou não, essa pessoa ela tem muita dificuldade principalmente crente, quando é mais fácil identificar, quando ela tem um problema espiritual, ela tem dificuldade em ler a Bíblia, ela tem dificuldade em orar, tem dificuldade em se envolver com as coisas de Deus. Quando uma pessoa ela é crente e tem uma enfermidade, até mesmo que coloque a vida dela entre a vida e a morte, ela pode estar em estado terminal, mas ela não deixa de orar, ela não deixa de buscar a palavra de Deus, e se pudesse ela viria à igreja de cadeira de roda, ou de cadeiras de rodas, como queiram. E aquela mulher, então, conforme o texto diz, era um problema espiritual. Jesus precisava operar um milagre na vida daquela mulher para ensinar algo. E Jesus precisa operar um milagre na vida de cada um aqui, para também nos ensinar. Ensinar porque, através do milagre, do algo de Deus sobrenatural, nós podemos identificar evidências que o que aconteceu conosco não foi algo lógico, óbvio, não foi sorte, não foi coincidência, mas foi uma obra de Deus. Se você ainda busca o milagre de Deus, você está no caminho certo, porque aquilo que não é possível o homem resolver, Deus tem poder para resolver. É uma prova de nós identificarmos que Deus está vivo em Jesus Cristo. O milagre é necessário. E Deus vai te orientar a respeito da sua motivação em busca do milagre. Se é justo ou não, Deus vai te ensinar. Você já passou por uma experiência de milagre com Cristo? Você que não é cristão, você
recebeu um milagre e você atribuiu esse milagre a Cristo? Por acaso você está numa situação que nós chamamos de fundo do poço, está em busca de um milagre? Agora é hora de Jesus operar o milagre. Ou você tenta subir esse poço, se segurando pelas paredes, ou agora é a hora de você esticar as suas mãos ou seu braço para Jesus te puxar da onde você está. Jesus quer operar um milagre. E o fundo do poço, o lugar do limite, é o lugar onde Ele mais gosta. Quando você não vê mais recursos, Ele vem, então, mostrar que foi Ele que executou a obra. Contudo, qual é o maior milagre que o crente, ou que o não crente, melhor dizendo, deve buscar? Até mesmo o crente. É o milagre de saber que vai viver para sempre com Deus. Esse é o maior milagre que você deve buscar para a sua vida. Se você é um crente que está ainda ocioso, não oscile, porque o seu maior milagre é a razão de você ter sido escolhido pelo Senhor para viver para sempre com Ele. Essa é a razão da igreja, essa é a razão de nós estarmos aqui. Jesus ia às sinagogas, e naquela sinagoga específica, Jesus nos ensina lições preciosas através da ferramenta milagre que operou naquela mulher. Primeira coisa que nós podemos ver aqui é que, através do milagre, Jesus quer valorizar a vida humana. Nos versículos 14 e 15, mais detidamente, agora no versículo 14, havia um homem naquela sinagoga, conhecido como chefe da sinagoga pelo texto, e fala que aquele homem, ele ficou indignado, esse é o termo que a palavra de Deus usa, porque Jesus curou aquela mulher num sábado, num dia, quando não poderia, legalmente falando, ter essa atitude. O que ele diz lá no versículo texto, o que Lucas diz no versículo 14 do texto? Diz assim: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Este fato causou indignação naquele homem. Jesus ter curado uma mulher que há 18 anos estava encurvada com um problema na sua coluna. E o que causou mais indignação foi o fato de ter sido num dia de sábado. Os irmãos conhecem bem, eu não quero me deter muito, mas a lei mosaica dizia que no sábado era o dia do descanso. Ninguém podia trabalhar, não podia fazer nenhum tipo de obra. Por isso que Deus instituiu o sábado, porque o sábado era o dia de cuidar do corpo, zelar pelo corpo, descansar o corpo. Jesus, ele propositalmente, ele ia aos sábados para mostrar que dentro de um contexto havia 2 visões diferentes. Deus instituiu o cuidado do corpo, e eles estavam enxergando aquilo de uma outra forma. Não se podia fazer nada, porque Deus estava preocupado com a vida humana. Jesus, ele propositalmente foi à sinagoga no sábado para ensinar que a pessoa humana era mais importante do que as regras. E que o maior amor de Deus está no valor da qualidade da vida humana. Deus, ele se preocupa com a sua qualidade de vida, seja ela emocional, seja ela física,
principalmente a sua vida espiritual, que é a essência de todas as coisas. Deus se preocupa com você. E Jesus estava querendo mostrar àqueles homens, não era só o chefe da sinagoga, mas havia outros, algo muito acima de qualquer observância ritual, mosaica, qualquer observância de cerimonialismo, de legalismo que havia no sábado. Jesus estava mostrando que o homem feito à sua imagem e semelhança tinha mais valor. Queria mostrar para aqueles homens que a vida era mais preciosa do que qualquer coisa no mundo. Por isso que Jesus, ele nos ensina que a nossa vida tem valor. A nossa vida, ela é preciosa. O ser humano, dentre todos os animais, ele foi feito, como disse, a imagem e semelhança de Deus, devido à sua preciosidade. Jesus, ele foi capaz de morrer por mim, foi capaz de morrer por você, para que você não tenha uma vida de choro e lamentações, nem aqui na terra e nem na eternidade. Porque se você vive aqui na terra uma vida de choro e lamentações, você, de certa forma, não está depositando totalmente a sua fé no poder consolador de Deus. Deus não quer ver ninguém chorando. Deus, quando viu aquela mulher, na pessoa de Jesus Cristo, encurvada, na mesma hora ele se compadeceu, teve compaixão. Deus não quer ver ninguém aqui com cara de choro, nem aqui e nem na eternidade. Muitas pessoas irão chorar eternamente. Jesus foi firme com aquele homem, usou uma palavra forte. Ele chamou aquele chefe da sinagoga e seus apoiadores de hipócritas, é o que diz o versículo 15. Aquele homem questionou a Jesus por estar fazendo aquele milagre, e Jesus responde chamando-os, o líder e os homens, de hipócritas. Ele diz, no versículo 15, porém o Senhor lhes respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Jesus explicou para eles a razão de serem hipócritas, porque no dia de sábado eles tiravam o animal da manjedoura, lugar onde eles comiam, para beber água. Era um tipo de trabalho. E eles estavam questionando aquilo que Jesus fez, estavam criticando aquilo que Jesus fez. E Jesus está explicando que eles eram só papo, mas não tinham vida. Jesus foi ali naquele lugar para conscientizar as pessoas que estavam sendo ludibriadas por aqueles falsos mestres, e conscientizá-las da verdade, da real verdade vinda da parte de Deus, a verdade que as Escrituras diziam que foi deturpada a palavra de Deus ao longo dos séculos, até chegarem no seu tempo. Jesus ali, ele reproduz aquilo que o profeta Oséias disse em Oséias capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício. Na nossa versão diz, pois quero misericórdia e não sacrifício. Jesus quer o conhecimento de Deus, mais do que sacrifício, mais do que holocaustos, ou seja, é mais espírito do que serviço, é mais amor do que fachada. Jesus quer que nós tenhamos misericórdia do que sacrifício. De fato, Ele não abre mão do nosso sacrifício. Mas aqui no contexto, Jesus ele ensinou o real conhecimento
de Deus para confirmar a doutrina da bondade, a doutrina da misericórdia e não do sacrifício. Trabalhar no sábado, fazer a obra que Cristo fez no sábado, era um sinal de misericórdia, de bondade, de real amor, e não era um legalismo. O chefe da sinagoga provavelmente conhecia aquela mulher há muitos anos, porque ela mesmo encurvada, ela foi à sinagoga, ela foi à casa de Deus, e ele não fez nada por ela. Poderia ter feito outro dia, o texto não diz, não menciona ele ter feito algo por aquela pessoa. E ele estava criticando porque Jesus a curou. Meus irmãos, quando a gente compara a atitude desse homem, e a gente vê no nosso contexto, há pessoas que também são assim, elas não fazem nada pelo reino de Deus ou para o reino de Deus, mas quando algo é feito, elas têm uma atitude crítica, uma atitude legalista. Elas são boas para criticar, principalmente o mundo quando olha para a igreja, mas a palavra de Deus fala que essas pessoas já têm o seu galardão. Uma pessoa quando vem criticar o trabalho de Deus, a obra de Deus, a atuação da igreja na sociedade, os irmãos não têm que ficar se preocupando em se defender ou defender a causa, porque é Deus quem justifica. O texto aqui é bem claro, lá no final do texto, no versículo 17, diz que essas pessoas serão envergonhadas. Serão envergonhadas, não serão envergonhadas nem por mim, eu sou um homem pequeno, mas serão envergonhadas pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Deus não se deixa se escarnecer. O que diz no versículo 17? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Os adversários de Cristo serão envergonhados. Há pessoas que só ficam assistindo, não fazem muito, ou pouco fazem. Elas serão envergonhadas. Mas o fato aqui é que Jesus ensinou naquela sinagoga que a vida está acima de qualquer valor humano ou de qualquer legalismo. Caminhando um pouquinho, meus irmãos, Jesus ele ensinou a cultuar na sinagoga também. A sinagoga era um lugar de culto. Versículos 11 a 13 diz assim: E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O nosso Senhor Jesus passava os seus sábados nas sinagogas, porque era um lugar de culto. Os irmãos sabem bem o que é uma sinagoga. Hoje ainda há sinagoga, é um lugar de reunião dos judeus. No tempo de Jesus, havia muitas sinagogas nas comunidades, nas aldeias, pontos estratégicos. Algumas pessoas não dizem que as sinagogas surgiram quando o povo estava cativo na Babilônia. Eles se reuniam em algum lugar para lembrarem-se de Deus. Jesus, vindo, ele pegou tudo aquilo que era figura em termos de assembleia e de reunião e centralizou nele. Até mesmo o sábado, hoje nós respeitamos um dia da semana como domingo, porque o domingo é o dia em que Jesus ressuscitou, venceu a morte. E por isso nós respeitamos o domingo como o dia do Senhor Jesus. Hoje nós temos um lugar de reunião que é o templo, e nós somos a igreja. Por isso que a igreja, hoje, ela é um reflexo
daquilo que havia ou acontecia na sinagoga. Só que aqui hoje nós adoramos a Jesus como nosso libertador. Aqui também é um lugar de culto. Esse lugar ele foi instituído pelo próprio Jesus, e ele é a pedra fundamental da igreja. Jesus ele instituiu a igreja porque ele gostaria de ter um povo reunido em seu nome. Gostaria de ter uma assembleia, cristãos que fossem identificados pela sociedade. Por isso que a igreja, ela institui cultos públicos, para que a sociedade veja que ali há um lugar necessário, um lugar onde os cristãos se identificam, uma forma de dar um testemunho público para as pessoas. Se não houvesse reunião, se não houvesse igreja, se não houvesse um lugar, um templo para os cristãos, nós não seríamos capazes de nos identificar. E por isso que a igreja, quando você vem aqui, ou quando você liga o seu aparelho na sua casa, e as pessoas veem que você está participando virtualmente de uma igreja, você está dando um testemunho público para os seus filhos, para os seus pais, se você for crente, para a sua esposa, para o seu marido, até mesmo para os seus vizinhos. Quando você sai de casa com a Bíblia em sua mão e vai para a igreja, eles estão vendo que ali há um cristão, há alguém que se identifica com Cristo. Por isso a igreja é um lugar necessário para se dar um testemunho público. Não podemos, meus irmãos, deixar que a boa leitura da Bíblia em casa, não podemos deixar de orar em casa, em família, não podemos deixar de louvar ao Senhor, assistir bons cultos pela internet, não podemos deixar de fazer isso. Mas não existe nada mais eficiente do que um testemunho público de que somos cristãos. E quando você puder, você que está principalmente aí em sua casa, não deixe de vir à igreja. Não seja uma pessoa que irá apagar esse propósito de Deus com a sua ausência. Deus precisa de você aqui, glória a Deus, porque a igreja está cheia, num dia frio como esse, mas você é importante. Se você não vir, se todos pensarem como você, que não há necessidade de vir mais à igreja, vamos fechar as portas, perdemos a nossa identidade. Imediatamente após Cristo colocar as mãos sobre aquela mulher, as suas mãos, impondo as mãos, ele curou aquela senhora. E aquela mulher não teve outra reação, mas ela glorificou a Deus. Ela glorificou a Deus naquele lugar. Ela ia àquele lugar há 18 anos, de repente, de uma forma instantânea, ela se coloca em pé na posição de um ser humano. Deus, ele colocou o ser humano em pé. Ele não nos fez como um animal de 4 patas que andássemos encurvado. Nós somos o único animal, talvez, que tem 2 pernas e se coloca em pé. E aquela mulher era humilhada naquela posição. E Jesus vem mostrar mais uma vez que a vida humana tem valor. Aquela mulher se coloca ereta, em pé. Ela não teve outra reação. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa, fui visitar alguém uma vez, ela tinha um problema de coluna, ela ficava igual um L assim, ó. Que coisa nervosa, a sensação que a pessoa vai cair para frente. Agora imagina 18 anos, por isso que ela glorificou a Deus, ela valorizou, ela o adorou diante de toda a assembleia, pelo sinal e favor inesperado. As pessoas que estavam ali glorificaram a Deus, as pessoas que veem você aqui, elas vão glorificar a Deus. Uma vida de aflição, que em questão de instantes, teve a sua vida transformada em alegria. Estou caminhando para o final. Na segunda parte do versículo 17, diz que o povo se alegrou
com os feitos gloriosos que Jesus realizava. Diz assim, tendo Jesus, no versículo 17, tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Meus irmãos, aqueles críticos se envergonharam, mas os que creram se alegraram. Olha que mensagem maravilhosa. Isso aconteceu na casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de alegria. Hoje nós não frequentamos sinagogas, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Na casa do Senhor não é lugar de vergonha, mas é um lugar de alegria. Mudou-se o templo, o lugar, mas Jesus Cristo não mudou, Ele está vivo. E Ele opera hoje os mesmos milagres. Enquanto eu falo aqui, a sua fé está fazendo Deus operar um milagre na sua vida. Você que está em casa, Deus está operando um milagre na sua vida. Eu não sei, talvez nunca saberei, mas Deus sabe o grau, o teor da sua fé. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. A importância do templo, a importância da igreja é fundamental para Deus em nossas vidas, porque aqui é lugar de milagres, curar a alma, curar o físico, levar a pessoa à salvação em Cristo. Aqui é lugar de culto, aqui é onde Satanás é derrotado, lugar de libertação de vícios. Quantos testemunhos de pessoas que foram libertas do alcoolismo, das drogas, da pornografia. Lugar de testemunho público de que somos cristãos. A porta da igreja está aberta e as pessoas sabem, há cristãos ali. Lugar de dar glórias a Deus. Lugar de ver o povo de Deus reunido, se alegrando, enquanto os maldicentes serão envergonhados. E nós iremos nos alegrar vendo os feitos gloriosos de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, não deixa essa chama se apagar em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, traga os irmãos que estão frios na fé, que estão diminuindo o valor da importância dos cultos presenciais, porque a casa do Senhor é lugar de milagres, a casa do Senhor é lugar de cura, a casa do Senhor é lugar de restauração, onde Satanás é envergonhado e o nome do Senhor é exaltado em cada vida, em cada família. Ó Pai, que o Senhor não permita que as mentiras deste mundo, que os falsos mestres do mundo venham nos tirar o desejo de estarmos na presença do Senhor como irmãos, vivemos em união. E se porventura nessa noite, ó Pai, alguém com esse pensamento, que nesta noite se desfez para a glória do Senhor, que o Senhor aceite este louvor, este reconhecimento. Ó Pai, nós te amamos, porque o Senhor é um Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus veio ao mundo e nos ensinou a importância de estarmos unidos como irmãos. Obrigado, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.